Acompanham mais uma edição do programa Direto da Redação, aqui no canal de Carta Capital no YouTube. Meu nome é Vitor Ohana, sou repórter aqui em São Paulo e apresento o programa junto à repórter Marina Verenix. Boa noite, Marina. Muito obrigado pela companhia aqui hoje. Boa noite, Vitor. Sempre um prazer e boa noite para todos que nos assistem. Pessoal que está assistindo aqui a gente, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. Aperta o sininho e comenta aqui na nossa caixa de mensagens. A gente quer saber as suas impressões sobre os assuntos que nós vamos tratar aqui, mas também a sua localidade. Registre seu município, seu estado. A gente quer saber onde a gente está chegando. E hoje, como sempre, a gente vai tratar dos principais fatos do noticiário político brasileiro, num momento em que o governo espera a aprovação de pautas decisivas no Congresso Nacional. Isso foi tema de discursos do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva em passagens que ele fez na Bahia e no Ceará. Para a gente analisar a relação entre o Executivo e o Congresso neste momento, para diferentes projetos que o governo quer aprovar, a gente vai receber aqui a especial presença do deputado federal Jorge Sola, do PT da Bahia. Deputado, muito obrigado pela gentileza de aceitar o convite da revista Carta Capital aqui no nosso canal. Eu já vou entregar para o senhor com uma pergunta. O presidente Lula vem demonstrando bastante preocupação com a aprovação de determinadas pautas que estão em tramitação no Congresso Nacional. Uma delas, por exemplo, é a PL das fake news, a questão do arcabouço fiscal e também os programas sociais que o governo quer que entrem em vigor para recuperar questões que o governo considera como urgentes. Agora, a gente está num momento também em que o bolsonarismo segue em atuação. E aí eu queria perguntar em relação especificamente a isso. Uma vitória que a gente pode dizer, talvez, que o bolsonarismo teve foi a abertura da CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro. Essa CPMI era criticada pelos apoiadores do governo. O próprio presidente Lula era contrário à instalação dessa CPMI. Mas houve a queda do ministro e o governo mudou de posição. Na opinião do senhor, a instalação da CPMI dos atos golpistas aumenta a fraqueza do governo diante do Congresso, sobretudo diante da oposição bolsonarista? Boa noite para o senhor. Boa noite, Vitor. Boa noite, Marina, Sebastião, que está aí nos bastidores. Boa noite a todos os ouvintes, telespectadores, todos que acompanham a Carta Capital. Eu não posso deixar de iniciar parabenizando o excelente trabalho que vocês desenvolvem. É muito importante que nosso país tenha um veículo de comunicação como é a Carta Capital, com a trajetória, o compromisso com a verdade, o compromisso com os fatos. Isso faz toda a diferença, né? E num momento especial como esse, né? Nós estamos buscando recompor as políticas públicas mais importantes. E você já me trouxe aí, na verdade, umas 3 perguntas, pelo menos, aí juntas, né? Vou começar pela última, da CPI, né? Eu já falei isso lá no plenário do Congresso há poucos dias e vou repetir aqui. Eu acho que eles deram um tiro no pé de bazuca, né? Por quê? Por que o governo não queria a CPI? Nós não queríamos a CPI, nem o PT, nem o governo, porque nós precisamos priorizar as pautas positivas que vão contribuir para melhorar a vida das pessoas. E a CPI, de qualquer forma, ela vai ocupar, pelo menos parcialmente, as atenções da Câmara e do Senado, né? Mas, obviamente, ela instalada, quem vai estar prejudicado são aqueles que criaram os fatos que nós, infelizmente, tivemos que ver no dia 8 de janeiro. O que vai estar dando visibilidade é quem participou, quem depredou, quem financiou, quem organizou. Tudo isso vai estar sendo evidenciado. Então, o palanque que eles queriam, na verdade, será mostrar ao Brasil quem são
aqueles que atentaram contra a democracia e destruíram o patrimônio da República nas 3 esferas de governo, no Congresso, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. Então, eu acredito que já estão arrependidos, viu, Vitor e Marina? As evidências já mostram que já não estão mais com aquele ímpeto que tiveram, né? Quanto à aprovação, e aí vem associado outra pergunta que você fez anteriormente, nós precisamos acelerar a aprovação de medidas importantes no país. O presidente Lula tem dado, né, cobrado velocidade, cobrado que a gente possa acelerar o ritmo da aprovação de medidas fundamentais. Eu mesmo estou participando da comissão da medida provisória do programa Mais Médicos. Já fizemos a instalação da comissão semana passada, a comissão mista. A relatora vai ser a senadora Zenaide Maia, do estado do Rio Grande do Norte. Pela Câmara, eu estou como relator revisor, porque nós temos um relator titular do Senado e, vamos chamar assim, um revisor, como é denominado, é da Câmara. A presidência está para um deputado Malafaia e já começamos os trabalhos. Outras medidas são importantes. Você chamou a atenção aí da questão do arcabouço fiscal, que a gente espera entrar na pauta na próxima semana, porque ele irá derrubar, né, aquela lógica ardilosa, aquela lógica anti-povo, que era a que predominou no chamado teto dos gastos, que você sabe que não era limite de gastos, era limite de gastos para o orçamento que volta para o povo brasileiro. Você sabe que nós temos 2 partes no orçamento. Uma parte que vai atender os interesses da elite financeira e econômica do país, que é pagar a dívida pública. Isso, em geral, leva mais da metade do orçamento da arrecadação brasileira, do governo federal. A outra parte é aquilo que volta para o povo, porque o orçamento volta para o povo sob política de saúde, educação, assistência social, investimentos, habitação, valorização salarial, Bolsa Família. Então, antes, a regra era não pode gastar com o povo mais do que gastava no ano anterior. Agora vai mudar a regra, então nós teremos, pelo debate que está em curso, pelo menos 70% aí do que crescer a receita voltando para o povo brasileiro. Isso acho que vai fazer uma diferença importante, significativa. Agora, obviamente que é preocupante, porque, infelizmente, dos 513 deputados, a gente tem segurança mesmo que vota na defesa das políticas que são a favor do povo brasileiro, 130, 140 parlamentares. Nós temos que conquistar a maioria com parlamentares que não têm essa trajetória, não têm esse compromisso, não têm esse histórico, e aí são relações que têm que ser construídas dentro do Congresso e entre o Congresso e o governo federal. Deputado, o que vocês têm sentido, principalmente quanto à PL das fake news e o arcabouço fiscal, que acho que são as 2 medidas que a gente tem agora com mais importância nesse primeiro momento, uma muito econômica, que talvez melhore um pouco a relação entre o mercado financeiro e o governo, e a outra que talvez aí faça mudar toda a nossa regulamentação da internet e que está sofrendo aí uma lavagem de fake news bolsonaristas, né? Então, principalmente quanto a essas 2, como que o senhor analisa o encaminhar dessas propostas? Olha, eu acho que a perspectiva é positiva para a aprovação das 2, né? Claro que a gente não tem ideia ainda do quanto o texto inicial sofrerá emendas, sofrerá algumas alterações, faz parte do processo de negociação. Mas eu diria a você, primeiro sobre o arcabouço fiscal, que eu comentei anteriormente, nós precisamos ter uma lei de diretrizes orçamentárias e um orçamento para o próximo ano que abra, né, a perspectiva de ampliar as conquistas sociais, de reconstruir as políticas públicas mais importantes. Nós tivemos uma vitória quando aprovamos a PEC da transição, que permitiu, graças à PEC da transição, já volta o Minha Casa Minha Vida, amplia o Bolsa Família, a saúde tem dinheiro para habilitar serviços que estavam represados, já são quase 10 mil serviços que estavam parados, sem receber recursos federais. Parados é o modo de dizer, né? Sem financiamento federal. Novas equipes de saúde da família, novos serviços de saúde bucal, serviços especializados que não vinham sendo até hoje financiados pelo governo federal. Isso só foi possível comprar vacina, comprar medicamento, tudo que estava fora do orçamento que o governo Bolsonaro tinha mandado para o Congresso. Então, isso que a gente conseguiu com a PEC da transição
para conseguir no orçamento do próximo ano, vai ser necessário aprovar o arcabouço fiscal e fazer o que eu falei anteriormente, estabelecer que a maioria do que crescer a arrecadação será, sim, incorporado para melhorar as políticas públicas, para aumentar o acesso da população ao que faz a diferença na vida do cidadão. Sobre a questão da fake news, olha, é uma preocupação não é do Brasil, é uma preocupação do mundo hoje, né? Vocês são profissionais de comunicação, sabem o quanto isso tem mobilizado o governo, os parlamentos, a opinião pública. E eu acho que uma coisa central, Marina, é que o que é crime na vida real não pode não ser crime no mundo virtual, né? Se racismo é crime, ele é crime no tete-a-tete, o cidadão com o outro, e é crime também se ele ocorre nas redes sociais, né? Se incitar o homicídio é crime, em qualquer lugar ele é. Ele é numa ligação telefônica, ele é presencialmente, ele é quando praticado, seja a plataforma. Então, homofobia é crime em qualquer lugar, ameaçar a vida das pessoas é crime, atacar a honra sem fatos que possam justificar o que é propagado, tudo isso não é previsto no Código Penal? Tudo isso não é tipificado como crime? Então, onde quer que ele aconteça, não pode se utilizar das redes sociais para cometer crimes sem serem identificados, denunciados e punidos. Isso é o cerne que está por trás da proposta do PL da fake news, que, inclusive, não é uma proposta do nosso governo. Já tem um bom tempo que esse projeto está tramitando. Se não me engano, Vitor, acho que em 2021 esse projeto, se não me engano. Né? Não é isso, Marina? É isso. Então, já vem... ele surgiu no segundo ano da pandemia, para datar melhor aí, e mostrou, né, a importância. Nós vivemos na pandemia uma situação absurda, né? A campanha antivacina, gente. A campanha antivacina, eu diria a você, que é uma das coisas mais preocupantes que nós temos hoje. Nós regredimos 20 ou 30 anos nas coberturas vacinais no Brasil. Quando o governo Bolsonaro e seus comparsas começaram a atacar a vacina contra o Covid, tentar tirar a credibilidade da vacina contra o Covid, e atacaram todas as vacinas, contra sarampo, contra DPT, BCG. Então, eu sou médico, sou profissional da saúde pública, nós sempre nos orgulhávamos de ter um programa que era o maior programa de vacinação pública do mundo e tínhamos as maiores coberturas vacinais, 97%, 98%. E isso não foi derrubado, não foi por acaso, foi uma campanha criminosa, especialmente nas redes sociais, que começou com o ex-presidente da República como principal mentor e se alastrou. E com danos, nós estamos vendo doenças voltando, crianças especialmente sendo prejudicadas, sendo vítimas de uma situação prevenível que já tínhamos praticamente alijado da nossa presença e que, infelizmente, as fake news, a utilização das redes sociais com mentiras, com informações falsas, prejudicaram um programa tão bem sucedido como o nosso Programa Nacional de Imunização. Deputado, eu gostaria também que o senhor pudesse comentar o que o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, disse em Lisboa após meses de silêncio, depois de ter concorrido às eleições de 2022. O Ciro Gomes, ele que concorreu contra o presidente Lula, ele ficou esse tempo todo sem se pronunciar, mas hoje, em Portugal, ele fez críticas muito duras ao governo Lula. Ele fez críticas, sobretudo, ao arcabouço fiscal, que ele chamou de um novo teto de gastos. E ele também disse que, se fosse ele o presidente, o Roberto Campos Neto já teria sido demitido da presidência do Banco Central. Eu vou ler só um trechinho do que o Ciro Gomes disse, e aí eu gostaria que o senhor pudesse expor a sua impressão em relação a isso. Porque ele afirmou o seguinte, abre aspas, mudam as pessoas e o modelo é rigorosamente o mesmo. Teto de gastos, superávit primário, meta de inflação, câmbio flutuante, autonomia do Banco Central e política de preços da Petrobras. Esse aqui é o dogma de fé.
Fecha aspas. O senhor vê alguma razão nas falas do Ciro Gomes? Vitor, o Ciro Gomes, há muito tempo que ele vem tentando, né, ocupar um espaço na disputa política, onde ele tem se equivocado enormemente. Isso aconteceu, não é da agora, né? E não me surpreende, eu não tinha visto essas notícias, não tinha ouvido as declarações dele, mas não me surpreende, né? O que eu quero chamar a atenção é que a gente não faz política só com a nossa vontade, né? Se dependesse de mim, por exemplo, todo aumento de arrecadação viria 100% para aumentar o financiamento da saúde, na educação, na assistência social, na geração de emprego e renda, nos investimentos em estradas, em saneamento, em habitação. A minha vontade seria essa, né? Mas, infelizmente, nós temos que situar, botar os dois pés no chão, situar o país e temos que negociar com a maioria parlamentar, nós temos que negociar as relações entre o executivo e os outros espaços da sociedade, né? Então, o que eu falei anteriormente, eu repito, o arcabouço fiscal não é o meu desejo. Ele é uma política que vai permitir superar um desastre que era chamado teto de gastos e criar condições favoráveis para ampliar as políticas públicas. Se não vai ampliar no 100% do crescimento da receita, que é o que eu gostaria, se ampliar em 70%, já é um ganho, porque nós tínhamos zero. Nós vamos sair de 0% da apropriação do aumento da arrecadação para a população e chegaremos a 70%. Isso não é diferente? Eu pergunto ao Ciro Gomes. Isso não faz diferença? Fará toda a diferença, porque permitirá ampliar esse conjunto de políticas públicas que nós não conseguiríamos com o teto de gastos, né? Então, esse é um aspecto que faz a diferença, né? Da mesma forma, o Campos Neto, se dependesse de mim, ele não estava aí, Vitor. Eu passei esses anos na Câmara de Deputados fazendo política de redução de danos. Estava lá com o pé na porta tentando diminuir o estrago. Diminuímos o estrago da proposta de reforma e destruição da Previdência, tentamos impedir a chamada autonomia do Banco Central, que é um absurdo, né? E tenho certeza que o presidente Lula, e as evidências, as medidas já estão mostrando aí, né? O Galípolo já foi, né, indicado, nós estamos fazendo mudanças dentro do espaço que a legislação permite, né? E com as estratégias necessárias para viabilizá-las, né? É um absurdo os juros praticados, não tenho a menor dúvida. Quem mais tem dito isso é o presidente Lula. E nós estamos tomando medidas, as mudanças estão ocorrendo. A política de preço da Petrobras não é outro absurdo, mas quando o presidente entrou, ele não podia desconhecer a legislação, que tem que mudar o conselho, tem que mudar os dirigentes. Eu participei há um pouco de um mês atrás, com o presidente Jean Paul Prats, e ele dizia: eu fui nomeado, mas eu não tenho ainda a maioria na diretoria. Vamos ter que esperar a mudança da direção para mudar a política. Mesmo assim, em 4 meses, já conseguimos mudanças substanciais no caso da Petrobras, tanto na política de preços, com redução do preço do gás de cozinha, redução do preço de combustíveis, como também com o anúncio que ontem o presidente reiterou aqui, que não haverá mais privataria na Petrobras. Muito pelo contrário, vão ampliar os investimentos, já tem anúncio de novas descobertas de campos, ampliação em investimento da revitalização da bacia de Campos, já tem novas fronteiras, inclusive no Nordeste, que serão alvo de investimentos da Petrobras, e, com certeza, o governo está mudando uma velocidade, eu diria até, surpreendente para quem conhece as dificuldades. Em 4 meses, nós já conseguimos reconstruir políticas tão importantes como é o Bolsa Família, como é o financiamento do Sistema Único de Saúde, a habilitação de novos serviços, a ampliação do esforço no que diz respeito às nossas universidades. Ontem o presidente também anunciou aqui que vai investir novamente, inclusive a nossa universidade aqui, a Unilab, que é a universidade que tem integração afro-brasileira, ele anunciou que vai retomar as obras e vai inaugurar o conjunto dos prédios
da nossa Unilab. Então, no Ceará, hoje, foram anunciadas a retomada das obras em escolas, creches. São 14 mil obras paradas que vão estar sendo retomadas. Então, o aumento do salário mínimo, reajuste de servidor federal. Eu sou servidor da Universidade Federal da Bahia. Nós passamos 6 anos sem reajuste de servidores federais, já foi viabilizado uma ampla negociação com todos os sindicatos, com todas as categorias. Então, a lista é muito grande de tudo que foi feito nesses 4 meses, apesar de todas as adversidades, apesar de todas as limitações e barreiras legais que eles construíram para tentar preservar os danos que eles praticaram no país, mas nós estamos virando o jogo, estamos virando a mesa, e eu diria a você, animado, otimista, com o que esses 4 anos vão reconstruir em nosso país e o quanto vão melhorar a vida das pessoas. Deputado, seguindo na própria condução do discurso do Lula hoje em Fortaleza, o Lula reforçou ali a necessidade de apoio do Congresso, porque não adianta. E aí a minha pergunta vem muito no sentido do União Brasil, né? O partido teve ali ministérios, se mostrou favorável em algum momento, e como é que está essa situação agora? Olha, você sabe que eles não apoiaram o presidente Lula, não estiveram do lado do povo brasileiro que elegeu o presidente Lula, e, obviamente, tem um conjunto de parlamentares que fazem parte da centro-direita e que estão em interlocução com o governo. E é importante para o governo contar com esses votos para conquistar a maioria, né? Eles já têm 3 ministérios, eles estão com a direção de vários órgãos importantes. Aqui na Bahia, por exemplo, eles já tinham a Codevasf e até agora continuam, receberam os Correios, continuam com o Denox. Então, não tem razões para, digamos assim, inviabilizarem, né, a pautas importantes que o governo precisa estar aprovando. E é o que eu falei anteriormente, nós temos 130, 140 parlamentares que foram aqueles que tiveram com o presidente Lula desde o início, ajudaram a eleger, e tem sintonia política com as necessidades e os interesses da maioria da população brasileira. Nós vamos ter que conquistar a maioria. E, obviamente, nós vivemos num sistema de governo presidencialista, mas que tem grande necessidade de construir maioria no parlamento. E essa necessidade, cada período, né, foi sendo ampliada, até os poderes do parlamento foram, digamos assim, aumentados nos últimos anos, e isso dificulta, obviamente, que a gente possa fazer com que o executivo saia a 120 e esqueça que o parlamento ficou lá atrás a 60 por hora. Né? Não adianta o executivo pisar no acelerador a 120 se não conseguir equilibrar a velocidade e construir uma maioria que permita a aprovação de medidas tão essenciais. Mesmo com a utilização das medidas provisórias, né, você sabe que ela passa a valer imediatamente, mas tem um prazo. Se o Congresso não aprovar, tudo aquilo que você construiu vai por terra. Então, a gente tem que efetivar esses processos de negociação, mas, obviamente, sempre de olho, né, que nós temos que trazer a população para a defesa dessas pautas. Essa maioria não é constituída só nas negociações com os partidos e os parlamentares. Vou dar um exemplo para você, né? Hoje, dia 12 de maio, Dia da Enfermagem, quero mandar um abraço, parabenizar todos os enfermeiros, que é a maior categoria de colegas profissionais de saúde do país, né? E tiveram conquistas importantes. A aprovação do piso da enfermagem não é porque a maioria dos deputados queria, não, Marina. É porque teve pressão da sociedade. Porque a pandemia mostrou quanto esses profissionais fazem diferença no dia a dia, e eles se mobilizaram nos estados, cobraram dos parlamentares, foram até os senadores, né? Então, se nós não tivermos... Nós temos hoje o Fundeb, o novo Fundeb, porque teve mobilização dos professores, teve cobrança dos executivos municipais, da população. Então, eu acho que a gente só terá sucesso, e acho que teremos sucesso,
porque nós temos as duas estratégias, uma negociação com partidos, com deputados, dentro do parlamento, do executivo com o Congresso, mas é fundamental, eu diria imprescindível, que a sociedade vá tomando conhecimento, se mobilize e crie, né, a pressão externa que fará a diferença para que essas pautas consigam ser viabilizadas aqui no Congresso Nacional. Só vou registrar aqui a presença de algumas pessoas que estão assistindo ao nosso programa nesse momento, pessoas de Salvador também, registrando presença, por exemplo, o Júlio Gonçalves Rocha, marcando presença aqui no nosso programa, direto de Salvador, na Bahia, também afirmando que o deputado é super atuante. Muito obrigado pela participação, Júlio. O Ronei Costa participando conosco também. Joaquim Daniel, direto de Vitória da Conquista, na Bahia. Várias outras pessoas. A gente vai lendo aqui a presença de vocês. Mandem comentários para nós. Deputado, algo que marcou também os últimos dias foi o lançamento do Brasil Sorridente, que é um projeto de saúde bucal voltado, né, para atenção à saúde bucal para as pessoas das camadas mais populares. E o senhor é autor desse projeto de relançamento. Gostaria de perguntar uma coisa para o senhor em relação a esse tema, porque, veja bem, saúde bucal é algo muito inacessível para vários setores da sociedade, sobretudo para as pessoas mais pobres. Acesso à saúde, aos primeiros cuidados, já é algo difícil. Imagina quando a gente fala de saúde bucal. Eu queria perguntar para o senhor o que é que muda de fato nesse programa, no sentido de fazer com que a população de fato tenha acesso a esse tipo de atendimento. Esse projeto vai conseguir, de fato, atender as necessidades das pessoas mais pobres no que diz respeito à saúde bucal? Vitor, eu fiquei muito satisfeito em termos, na segunda-feira passada, com o presidente Lula, participar dessa solenidade, porque eu fui secretário de Atenção à Saúde do primeiro governo do presidente Lula, em 2003. Começamos lá no Ministério. Então, o ministro da Saúde era Humberto Costa e eu era secretário de Atenção à Saúde. E uma das pautas prioritárias que o próprio presidente Lula colocou foi incorporarmos as ações de saúde bucal no SUS. E aí é importante que a população saiba que mesmo a maioria dos países, mesmo aqueles que têm sistema de saúde público universal, a maioria deles não tem a saúde bucal como parte das ações do sistema público de saúde. Impressionante isso, né? Tão essencial os cuidados dessa natureza. E aí, nós começamos em 2003, lançamos no primeiro semestre de 2004 o Brasil Sorridente, que tinha vários componentes, várias ações. A ampliação do acesso com equipes de saúde bucal na atenção básica, no Programa de Saúde da Família. Isso nós tivemos uma expansão muito grande. Durante o governo de Lula e Dilma, a expansão, Vitor, foi de 400%. 400%. Né? Mas nós tivemos a criação dos CELS, do Centro de Especialidade Odontológica, que praticamente não existia no SUS. Nós tivemos a montagem de uma rede de laboratório de próteses dentárias. Nós tivemos uma ação que não tem essa visibilidade, mas é fundamental na promoção da saúde bucal, que é a fluoretação da água, é botar flúor na água que nós consumimos nos sistemas públicos de abastecimento. Essa é uma medida que faz muita diferença e fez muita diferença no índice de cáries no Brasil. A água que nós passamos a consumir passou a ter flúor, que é uma proteção imprescindível. E a assistência à saúde bucal vai até o ambiente hospitalar, até para os pacientes que estão na unidade de terapia intensiva. Então, esse programa cresceu. Nós incorporamos, desde 2003, mais de 100 mil odontólogos no Sistema Único de Saúde. Nós chegamos a ter quase 1 para 3, entre 1 para 3 e 1 para 4 dos dentistas formados e atuando no Brasil, trabalhando em serviços públicos. Nos últimos 4 a 6 anos, como todas as políticas públicas, nenhuma sobreviveu, ela também sofreu. Mais de 3.600 novas equipes de saúde bucal começaram a atuar nos últimos 4 anos sem receber financiamento federal. Então, é importante a retomada,
a habilitação desses novos serviços e a retomada da prioridade. Agora, esse projeto de lei, é importante a gente destacar, primeiro, a situação inusitada de como ele foi elaborado. Eu, com o senador Humberto Costa, junto comigo e com representantes das entidades de odontólogos do Brasil inteiro, nós concebemos esse projeto com várias mãos. Ele apresentou o mesmo texto, ele apresentou no Senado e eu apresentei na Câmara. O Senado andou mais rápido, depois nós levamos 5 anos para conseguir aprovar na Câmara, apesar que não teve nenhuma emenda e não teve nenhuma posição contrária, mas a lentidão com que uma proposta importante trafega na Câmara é de doer. Mas conseguimos aprovar. E esse projeto, além de disciplinar a Política Nacional de Saúde Bucal, ele alterou, Vitor, a Lei Orgânica da Saúde. Porque a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080 de 1990, que criou o SUS, não colocava a saúde bucal no elenco das áreas de atuação do Sistema Único de Saúde. Isso é uma surpresa, inclusive, muitos colegas nossos, profissionais de saúde, se surpreenderam. A Lei Orgânica não tem saúde bucal? Não, a Lei Orgânica de 1990 não tem a saúde bucal, não tinha, melhor dizendo, a saúde bucal, e agora passou a ter. Então, agora é lei, está na Lei de Construção, de Concepção do Sistema Único de Saúde, ou seja, entre as ações obrigatórias do SUS passam a estar as ações de saúde bucal, graças a esse projeto de lei que fizemos junto com o senador Humberto Costa, ele que em 2003 era o ministro da Saúde e eu era o secretário de Atenção à Saúde, que trabalhava na equipe dele. Mas, deputado, perdão, Marina, desculpa, eu só ia me dar mais uma pergunta, mas se você quiser fazer, pode. Não, eu só ia fazer a pergunta do Júlio Gonçalves Rocha, que mandou aqui sobre essa questão da saúde bucal. Ele mandou um superchat com a pergunta: saúde bucal não é extração de dente? Acho que isso é importante a gente deixar claro, né? A gente não está falando apenas disso. Não, de jeito algum. Extração, olha, tem vezes que você precisa fazer uma extração dentária, mas é a última medida. Da mesma forma que às vezes você tem que amputar um membro de um paciente, mas essa não é a ação prioritária, né? Saúde bucal como eu falei, desde botar flúor na água que a gente consome, passando pelas ações de educação, de orientação, a escovação, as medidas de higiene, chegando a ter um dentista na equipe de saúde da família, ter um técnico de saúde bucal na equipe de saúde da família, para quando você for à unidade básica, também ter acesso às ações da odontologia, da saúde bucal. Porque, deputado, a gente está falando, por exemplo, de uma cárie que pode se tornar uma infecção, uma infecção generalizada, algo bem grande, né? É bom lembrar que a cárie é um problema de saúde como vários outros. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais fácil o tratamento, mais efetivo o tratamento. Mas tem pacientes que precisam de assistência especializada, não é assim também nas outras áreas da saúde? Você tem um clínico geral, atende mais de 90% dos problemas numa equipe de saúde da família, mas às vezes você precisa de um cardiologista, você precisa de um gastroenterologista. Também na odontologia, primeiro acesso é na atenção básica, com o dentista e o técnico de saúde bucal na equipe de saúde da família. Mas às vezes você precisa de um periodontista, às vezes você precisa de fazer procedimentos especializados. Por isso que nós criamos, com o Brasil Sorridente, a rede de centros especializados de odontologia, para fazer esse tipo de trabalho. E, às vezes, você já perdeu um dente e precisa de uma prótese, né? Precisa fazer um implante, precisa de fazer uma prótese dentária. Por isso, também, no Brasil Sorridente, tem uma rede de laboratórios de prótese dentária. Então, é um conjunto. As ações de saúde começam em evitar que a doença se instale, promover a saúde, prevenir a ocorrência da doença, diagnóstico mais precoce possível, tratamento, desde a unidade básica de saúde, chegando a unidades especializadas e até no ambiente hospitalar. Um paciente que vai para a cirurgia cardíaca, ele precisa na UTI de cuidados prévios ao procedimento cirúrgico para evitar complicações, muitas vezes, de infecções que podem ter a porta de entrada na boca, né? Então, é uma rede integrada de serviços que vão, como está escrito na nossa Constituição e na nossa lei orgânica, cuidar da promoção, da prevenção, do diagnóstico, tratamento e reabilitação. Todo esse conjunto faz parte. E o nosso esforço agora, nós já botamos na lei orgânica
Agora é lei saúde bucal no SUS. Nós já criamos, no primeiro governo Lula, o Brasil Sorridente, e estamos retomando ele agora, como parte de toda a reconstrução nacional, também a saúde bucal, e precisamos ter um melhor financiamento das ações de saúde, precisamos contratar mais serviços, investir. Tudo isso é que vai fazer a diferença, para que a gente possa aumentar ainda mais a cobertura, fazendo com que chegue mais próximo do cidadão os cuidados de saúde. Né? Agora, deputado, a gente vai se encaminhando para o fim da entrevista, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta, unindo esses dois últimos assuntos que a gente tratou, arcabouço fiscal e saúde. Vou aproveitar que o senhor é médico sanitarista para poder fazer a seguinte análise. O teto de gastos do Michel Temer certamente foi muito criticado, sobretudo por conta da limitação das despesas com saúde e educação. Houve aquele congelamento de verbas por 20 anos, que foi muito criticado, inclusive, pelo próprio PT. Aí o senhor traz agora a sua impressão de que o arcabouço fiscal não é o que o senhor deseja, mas supera o que o senhor chama de desastre que teria sido estabelecido pelo teto de gastos do Michel Temer. Entendemos. Mas a minha dúvida é a seguinte: em comparação com os outros governos do PT, governo Lula, governo Dilma, esse arcabouço fiscal não vai impedir a expansão de despesas que a gente viu nesses governos anteriores do Lula e da Dilma? Porque, por exemplo, o senhor já é defensor de uma política para a saúde bucal desde o primeiro governo Lula. E naquele momento foi possível estabelecer muitas políticas, inclusive na saúde, por conta do alto percentual de expansão de gastos. Nesse momento, o arcabouço fiscal não pode fazer com que a expansão de gastos, nesse momento, seja muito menor do que a expansão de gastos que a gente viu naqueles governos? A sua pergunta é muito importante. Inclusive, vou lhe dar um dado. Né? Eu participei do primeiro governo do presidente Lula no Ministério da Saúde como secretário de Atenção à Saúde, e não foi só o Brasil Sorridente que foi possível ser criado e expandir graças ao investimento. O governo Lula e o primeiro governo da presidenta Dilma, em 12 anos, nós tivemos um aumento de 80%, acima da inflação, 80% acima da inflação, o orçamento federal para a saúde. Isso permitiu não só o Brasil Sorridente, mas permitiu criar o SAMU, que não existia até 2003, nada praticamente de atendimento pré-hospitalar, permitiu criar o Farmácia Popular, permitiu ampliar a rede hospitalar, ampliar o programa de saúde da família. Tudo isso só foi possível, sua pergunta já trouxe, né, essa constatação, tudo isso só foi possível graças ao aumento real do orçamento federal para a saúde. E é isso que a gente pretende também com esse debate do arcabouço fiscal. Nós temos que sair das amarras que nós tínhamos antes, que era, é bom lembrar, qual era a regra anterior? Não aumenta o orçamento real. Zero de aumento do orçamento real. Tá? Isso, nos últimos anos, intensificado, é claro, pelo desastre bolsonarista, pelo desastre do genocida, chegou a que o orçamento desse ano precisou ter uma recomposição de 23 bilhões. Lembra? Na PEC da transição, nós tivemos que recompor 23 bilhões para conseguirmos, né, retomar um patamar mínimo de funcionamento do Sistema Único de Saúde. Esse vai ser um esforço importante, e é bom lembrar que nós temos que, paralelo a isso, tem que ter um esforço de crescimento econômico e aumento da arrecadação. E essa é a aposta também. A aposta é que você, com o investimento que vai ser feito em retomada de obras, em aumento do valor real do salário mínimo, em aumento do salário dos servidores, em investimento em saneamento, em estradas, tudo isso faz aquela espiral ascendente da economia. Faz com que você aumente a capacidade, inclusive, da arrecadação, e por isso que o arcabouço fiscal, eu acho que a coisa interessante, ele está linkado, né, ancorado no aumento da arrecadação. Quanto mais aumentar a arrecadação, maior será a capacidade de investirmos nessas políticas públicas. E quanto mais nós investirmos nessas políticas públicas, isso vai implicar na sequência e aumentar ainda mais
A arrecadação, a produção, o produto bruto, tudo. Não precisa ser economista, Vitor, para entender que se você investe menos, se você diminui a massa salarial, você diminui o consumo, você diminui a arrecadação, porque os impostos estão principalmente relacionados, né, com a renda e com o consumo. Infelizmente, em nosso país, aí virá na sequência um outro debate fundamental que a gente não pode esquecer, que é a reforma tributária. Porque quem paga imposto no Brasil paga sobre salário, renda e consumo. Isso é uma completa inadequação. Quem ganha no mercado financeiro, quem ganha com renda, lucros e dividendos de empresa, não paga imposto. Quem tem helicóptero com cocaína ou sem cocaína dentro, não paga imposto. Quem tem iate, quem tem aeronaves, não paga imposto. Então, esse é um debate na sequência. Nós temos que revirar a espiral da economia que vinha caindo a cada ano. A gente teve, nesses últimos anos, foi menor capacidade de desenvolvimento econômico, menor arrecadação, menor investimento público. Nós temos que virar o jogo. Nós temos que fazer o que o presidente Lula e o governo já estão fazendo. Aumentar o salário mínimo, aumentar o salário dos servidores, aumentar o Bolsa Família, aumentar, retomar obras, aumentar o investimento na construção civil, que é a indústria que mais gera emprego rapidamente, você sabe que é a construção civil, né? Não tem nenhuma outra atividade industrial que empregue tanto e tão rapidamente faça essa virada como é a construção civil. Tudo isso vai fazer rodar a economia no sentido ascendente, aumentando, repito, a arrecadação, e como nós vamos poder utilizar esse aumento para aplicar no orçamento que vem para o povo, a tendência é continuar esse processo. Nós vimos isso, não precisa ir longe, não, nós vimos isso nos governos anteriores do presidente Lula, você está lembrado disso, né? Como isso aconteceu de forma extremamente positiva para a nossa população. Certo, conversamos aqui com o deputado federal Jorge Sola, do PT da Bahia, gentilmente participando do nosso programa direto da redação, aqui no canal de Carta Capital no YouTube. Deputado, não preciso nem dizer que as portas continuam abertas para as suas contribuições tão valiosas aqui no nosso programa. Obrigado. E aproveitando, não posso esquecer de registrar que ontem, além do PPA participativo, que contou com o presidente Lula abrindo aqui em Salvador o planejamento participativo do seu governo, tivemos também o lançamento da regulamentação da Lei Paulo Gustavo, com o presidente Lula e a nossa ministra Margareth Menezes. E lembrar também, naquele debate anterior, Vitor e Marina, cultura é uma área da economia fundamental. Ela é um motor também de geração de emprego e renda, assim como a saúde. A saúde já tem 10% do PIB no Brasil, é saúde. Cultura, se não me engano, já deve estar em torno de 3% do PIB. Então, não é só construção civil, não é só indústria. A gente frisou, quando a gente estava fazendo essa discussão do girar o ciclo da economia, mas investir em saúde é gerar emprego, é gerar renda, é mobilizar a economia, investir em cultura é gerar emprego, é gerar renda, é mobilizar a sociedade e a economia. Então, e tudo isso faz parte, né, desse planejamento. Eu quero aproveitar para convidar toda a população para entrar lá no site do governo federal, dar sua opinião, dizer o que é que você quer priorizar. O governo do presidente Lula quer ouvir a população brasileira nas prioridades do governo. Você votou, você elegeu o presidente Lula, agora é a sua vez de dar o pitaco, de dar a penada sobre o nosso programa de governo participativo. Então, entre lá, dê a sugestão, priorize, faça também a sua participação para além da eleição no governo nas suas prioridades. E parabenizar a Carta Capital, eu que sou leitor ainda no papel, toda semana da revista, espero ansiosamente chegar em Salvador para poder comprar e ler a Carta Capital. Fico muito satisfeito em poder participar aqui com vocês e estamos à disposição aí para, nos próximos anos, ajudar o presidente Lula. Seu slogan é perfeito: união e reconstrução. Unir o país, acabar a violência, acabar o discurso de ódio, acabar a pregação do racismo, da homofobia, solidariedade, união e reconstrução, né? Porque não ficou de pé uma única política pública nesse país que não tenha sido atacada, reduzido o seu impacto, que não tenha sofrido
direitos foram destruídos, políticas foram destruídas, patrimônio público foi destruído. É hora de reconstruir o nosso país, já estamos fazendo isso. Parabéns ao presidente Lula, parabéns a todos vocês que fazem a Carta Capital. Perfeito, deputado. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Nós continuamos aqui, né, Marina? A gente ainda vai tratar sobre outros temas. Vamos falar já também do orçamento participativo, mas eu queria poder entregar para você para trazer suas impressões em relação ao pedido, né, a determinação de soltura pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao ex-ministro Anderson Torres, ele que também estava na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal no momento em que os ataques golpistas de 8 de janeiro ocorreram. É importante lembrar que ele era ministro da Justiça no período das eleições, e a gente vai trazer isso aqui, e secretário de Segurança Pública do Distrito Federal durante o 8 de janeiro. Então, ele está envolvido aí em duas questões para a gente analisar. Bom, a liberdade dele foi concedida pelo Supremo Tribunal Federal ontem, na quinta-feira. Ele estava preso por suspeitas de omissão nos atos golpistas. Lembrando que aqui, dias antes da invasão dos prédios sede dos três poderes por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Anderson Torres demitiu funcionários chaves da inteligência do Distrito Federal e antecipou as suas férias. Em seguida, ele viajou para Miami, onde poderia ter encontrado o ex-capitão pouco tempo antes da tentativa de golpe. A defesa do ex-ministro alegava que Anderson Torres estava sofrendo de instabilidade mental para justificar o pedido de liberdade. Segundo os advogados, o ex-secretário estaria com muita saudade das filhas e estaria sendo constantemente medicado contra crises de ansiedade. E, Vitor, eu queria fazer aqui uma parte, levando muito a sério os problemas relacionados à saúde mental. A situação do Anderson Torres, mantido em um batalhão, é muito melhor do que aquela que se encontra a maioria dos presos do nosso sistema penal brasileiro, que não tem acesso nem a itens de higiene, quanto mais remédios básicos ou remédios para problemas de saúde mental, né? O debate sobre a situação carcerária no Brasil parece não avançar e não é agora que isso deve acontecer, já que a população prefere que os presos sejam deixados ao esquecimento. Mas o caso do ex-secretário é diferente. E apenas pelo fato de ter sido um funcionário do governo, todas as regalias ali foram previstas para eles, que não estão previstas para os demais encarcerados. Mas é claro que essa discussão vai sempre ficar relegada, desde que não atinjam pessoas consideradas importantes. Eu sempre trago essa visão do nosso sistema carcerário, principalmente nesse ponto, né? Agora, voltando ao Anderson Torres, no fim de semana passado, o ex-ministro recebeu uma série de visitas de parlamentares da ala bolsonarista que relataram que o ex-secretário apenas chorava e afirmava que não era o único responsável pela segurança de Brasília no 8 de janeiro. Ele ainda negou que a viagem teria sido para facilitar a ação dos golpistas. A gente nunca vai saber ao certo quais foram os detalhes tratados ali nessa conversa, mas, sem dúvida, pelas declarações dadas após as visitas pelos parlamentares, senadores, se foi falado sobre as acusações imputadas pelo ex-ministro, e isso é certo. Lembrando que ele é investigado, então, nessas duas frentes distintas, uma que apura se houve planejamento da Polícia Rodoviária Federal para realizar blitzes nas regiões do Nordeste com mais eleitores petistas e sobre as possíveis omissões no 8 de janeiro. Claro que as duas estão relacionadas totalmente com o contexto político que tentou ali favorecer o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pesam ainda contra o ministro a produção de um boletim de inteligência que mapeou as cidades em que Lula venceu no primeiro turno, uma viagem de Torres à Bahia na véspera da votação e o modelo de convocação de efetivos da PRF para aquele segundo turno. Há ainda dados da própria corporação que indicam que as operações tiveram como foco o reduto político do PT. Claro, Torres nega todas as acusações. Por meio de seus advogados, o ex-ministro e ex-secretário afirma não ter sido conivente com a invasão dos prédios públicos, acrescentando que no dia 8 de janeiro estava de férias nos Estados Unidos, para onde tinha viajado na véspera. Então, Torres também nega ter ordenado ou orquestrado que a PRF agisse para constranger a movimentação de eleitores.
Nos últimos dias, o fantasma aí da delação premiada circunda o ex-ministro e assombra os aliados do bolsonarismo. Ainda que a defesa rejeite a possibilidade de um acordo com a justiça para indicar outros envolvidos, sabemos que os fatos no Brasil mudam com muita facilidade. O advogado também alegou ali uma falha técnica para explicar que a Polícia Federal não conseguiu acessar o celular do bolsonarista. A gente sempre precisa ponderar, Vitor, aqui, no caso de uma delação, o estado físico e mental do ex-secretário. Depois de mais de 100 dias detido, ele perdeu ali 12 quilos, está depressivo e começou a colaborar informalmente com a justiça. Será que a possibilidade de voltar ao cárcere não mudaria a ideia quanto a uma delação? Ele é considerado como uma peça-chave para esclarecer uma eventual participação do ex-presidente Jair Bolsonaro como mentor ou estimulador dos atos de depredação do 8 de janeiro. Embora a defesa do ex-ministro negue peremptoriamente a possibilidade dele aderir a uma delação, o problema de fundo é que conselheiros de Torres dizem que mesmo se ele topasse, é razoável o risco que essa colaboração acabasse acontecendo. E por razões como essa, a estratégia no entorno do ex-ministro é colaborar com a justiça sem nenhum acordo formal de delação. Então, o primeiro passo foi dado quando ele encaminhou ao Supremo Tribunal Federal uma lista de senhas que permitem assim, acessar ali e-mails e nuvens do celular dele, que ele dizia ter perdido pouco antes de ser preso. Segundo interlocutores do Anderson Torres, depoimentos e uma eventual delação premiada junto ao Ministério Público não bastariam, porque dificilmente o ex-auxiliar de Bolsonaro teria documentos, gravações ou qualquer tipo de elementos que corroborassem ali com as revelações que ele pudesse dar. Então, em um cenário hipotético, a partir das delações do Torres, que ele fizesse à justiça, os investigadores teriam como fazer interceptações telefônicas, buscas em endereços de alvos, mas a gente precisa ponderar aqui que a distância dos fatos agora deve possibilitar qualquer colheita de prova sobre os fatos, e esses documentos que existam, que possam existir, provavelmente já foram todos destruídos. Então, diante desse raciocínio, principalmente o raciocínio descrito por um interlocutor que tem acompanhado a prisão do ex-ministro, há quem diga que não é porque Anderson Torres não tenha exatamente o que dizer numa eventual delação, e sim porque a colaboração, por falta de documentos, poderia ficar ali em termos capenga, anêmica, né? Vamos usar aqueles adjetivos que a gente adora. E aí, poderia, de alguma maneira, se virar contra ele. Mas agora, Vitor, teremos a cena dos próximos capítulos. O Anderson Torres ainda deve ser chamado para novos depoimentos e a gente não sabe o que pode acontecer. Perfeito, Marina. A gente vai encerrando o programa, mas eu queria poder deixar uma sugestão para o pessoal que está assistindo para o fim de semana, digamos assim. Ontem, o presidente Lula lançou uma plataforma para participação social na composição do orçamento brasileiro, né? O governo deu o nome de Brasil Participativo. É uma plataforma digital em que você pode entrar lá e dar as suas sugestões. Essa plataforma fica aberta até o dia 10 de julho. E eu queria poder entrar um pouquinho nesse tema do orçamento participativo para que quem está assistindo a gente entenda o que é que está em jogo nesse projeto. Veja bem, o Lula ontem estava na Bahia e abriu as plenárias estaduais do Plano Plurianual Participativo, né? Chama de PPA. O PPA é uma das 3 formas que o Brasil tem de compor o seu orçamento. Existe a LDO, existe o LOA, né? Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei de Orçamento Anual, e o PPA. Só que a diferença é que a LDO e a LOA, elas tratam do orçamento para aquele ano. O PPA é muito importante porque ele trata dos próximos 4 anos. É um plano plurianual. E quando o governo assume o poder, no caso do presidente Lula, ele tem até o dia 31 de agosto do primeiro ano de mandato para enviar para o Congresso qual que vai ser o seu plano plurianual
nesse caso, que vai durar de 2024 até 2027. Você imagina, na prática, o governo está decidindo quanto que ele vai gastar e no que nos próximos 4 anos. Algo importantíssimo. E o governo está restituindo os mecanismos de participação social que foram extintos nos últimos anos. Então, existem 3 formas da sociedade colaborar para participar, dando opinião sobre o que é que acha que tem que gastar, quanto, qual é a política pública que tem que merecer prioridade. Então, são 3 formas. A primeira forma são essas plenárias estaduais. Ontem a gente teve a primeira plenária estadual, abertura na Bahia. Cada estado vai ter o seu. No site do governo, há ali a possibilidade de você se inscrever para participar dessas plenárias, que vão sendo divulgadas até o mês de julho, agosto. E essas plenárias elas vão reunir, sobretudo, representantes da sociedade civil, de organizações, entidades, movimentos sociais. Então, essa é uma forma, né? A gente tem uma outra forma, que são os fóruns interconselhos. A gente sabe que tem vários conselhos que foram extintos também no governo Bolsonaro. O Lula está restituindo esses conselhos agora. Existem, por exemplo, conselhos relacionados à fome, aos direitos humanos, diversos outros temas. E esses conselhos, eles se reúnem. Também é uma outra forma de participação social. E a terceira forma de participação social é você que está aí em casa. Quer dar algum pitaco, como o deputado Jorge Sola falou aqui mais cedo? Você pode entrar no site brasilparticipativo.presidencia.gov.br e lá você pode dar as suas opiniões. Como é que é? Não é assim, você não entra lá e abre uma caixa para você dizer o que você acha. É assim, você pode contribuir de 3 formas. Marina, veja bem. A primeira forma é, você pode priorizar 3 programas do governo para a sua região. Então, você tem os programas, conhece os programas do governo. Você elege 3 e diz por que é que eles devem ter prioridade na sua região. Segunda forma, você pode escrever 3 propostas políticas, né? 3 propostas de política pública que você acha que deveriam ser criadas pelo governo. Então, se você tem uma ideia na educação, na saúde, nos direitos humanos, no esporte, né, você pode propor para o governo e a hora é essa. E a terceira forma é você entrar na plataforma. Você pode entrar na plataforma e não propõe nenhuma política pública, mas você pode também ver o que já foi proposto por outros usuários e votar. Você pode votar em outras 3 propostas de políticas públicas que você acha que são interessantes de receber investimento, ser criado pelo governo, enfim. Quer dizer, é uma forma fácil de participar. O presidente Lula, ele fez um discurso chamando a atenção para as pessoas que criticam o governo, né? Ele falou assim, você pode falar mal do governo, você pode criticar, não tem problema, mas tira 15 minutos para poder entrar nessa plataforma e contribuir com a sua opinião, né? Contribuir com a sua impressão sobre o que deveria ser prioridade para esse orçamento que vai durar 4 anos. O presidente Lula também, nesse discurso, chamou atenção também para a relação com o Congresso. A gente vem debatendo aqui, Marina, sobre essa tradição que o PT tem de criar esses mecanismos de participação social. E eu, por exemplo, ouvi de um dos integrantes, por exemplo, do Conselhão, a gente trouxe esse comentário aqui na semana passada, em que ele aponta que o Congresso, por sua vez, pode se sentir um pouco desprestigiado, uma vez que o presidente da República cria tantos mecanismos de participação social, o Congresso pode se sentir até intimidado, né, por conta desses mecanismos, já que eles foram eleitos pelo povo, e seria esses os mecanismos, digamos assim, de Assembleia Popular.
mas a aposta do governo é de que o governo tenha essa base popular para que, quando o projeto, né, de orçamento chegue no parlamento, ele não venha apenas com a assinatura do governo, ele venha com a assinatura das diferentes organizações sociais. E aí a gente separou um trechinho aqui do discurso em que o presidente Lula fala exatamente sobre a relação que ele tem com o Congresso e o que ele espera dessa política de participação social no orçamento. Vamos exibir um trecho. Eu quero que vocês compreendam que nem tudo que vocês fizeram vai ser aprovado. Às vezes nada, porque quem vai aprovar é o Congresso Nacional. Mas o Congresso tem que saber que o orçamento não é só da Simone, não é só do governo. O Congresso vai ter que saber, e o Otto vai dizer porque está aqui, o Coronel vai dizer porque está aqui, o Wagner e os deputados, é que o orçamento tem o dedo do povo. E quando tem o dedo do povo, é preciso respeitar as mudanças que se quer. Fica a dica aí, então, né, Marina? Nesse fim de semana, por exemplo, vocês que estão assistindo a gente, você, inclusive, também, Marina, eu, todo mundo, a gente pode pensar em políticas públicas que podem ser propostas para o governo federal adotar nesse planejamento orçamentário para os próximos 4 anos. Você que está aí assistindo a gente, coloca aqui também nos nossos comentários, na nossa caixa de mensagens, se você acha que deveria haver mais investimentos em determinado programa social, se você está sentindo falta também de alguma política pública, tem a ideia de alguma política pública para a sua região, ou então a nível nacional, entra lá na plataforma, mas compartilha aqui com a gente também. A gente quer saber onde nós estamos chegando. Né, Marina? É importante a gente reforçar também que essa estratégia do orçamento participativo, este modelo de governo, né, ele existem mais de 11 mil experiências desse formato em todas as partes do mundo. Ainda são raras, porém, as aplicações desse mecanismo a nível nacional. A gente tem muito municipal, em alguns casos estaduais, mas nacional existe uma dificuldade. A exceção que eu queria pontuar aqui é Portugal, que consegue, apesar de ser um país pequeno, é claro, a gente pode reforçar isso, comparação do tamanho do Brasil com Portugal, mas Portugal consegue fazer isso a nível nacional, né? E aí, esse mecanismo é um instrumento ali que ele traz de volta uma parcela do poder dado aos governantes, fazendo como alternativa ali nos limites da democracia participativa, né? Que a partir do momento que a gente concede o nosso voto, o que o nosso representante faz dali para frente, a gente tem pouco controle, mas esse orçamento participativo traz de volta aí essa parcela desse poder que a gente passa para frente, né? E aí, além disso, a gente pode pensar que o orçamento participativo ele incentiva a criação de lideranças locais que representam a vontade de comunidades menores, né? A gente sempre, quando cita, também traz o exemplo de Porto Alegre em 1989, que foi a primeira vez que o Brasil implementou esse modelo e gerou resultados muito positivos. Essa experiência trouxe a população para mais perto da gestão, com os cidadãos atuando ali como consultores da alocação dos recursos na cidade. E aí foi a partir desse mecanismo, ele foi implementado em outros municípios, tanto por partidos de direita quanto por partidos de esquerda. Então a gente não está aqui discutindo uma posição ideológica partidária, né, Vitor? Então a gente já tem aí mais de 1000 municípios optando por esse modelo de controle dos recursos públicos. Então é bem legal quando a gente vê também os resultados disso, né? Porque esses mecanismos, quando eles são implementados em sua total capacidade, que, é claro, exige o engajamento de governadores e representantes da sociedade civil e da população em geral, a gente tem uma necessidade aí de capacitar a sociedade, as autoridades sobre o orçamento público para que eles possam discutir isso. Então, a gente acaba gerando bons frutos com essa discussão, né, Vitor? Pois é, você falou uma coisa muito importante, porque não é uma defesa partidária, né? A gente, por exemplo, deu aqui no programa também a questão da formação do Conselhão. O governo criou o Conselhão e lá tem central sindical participando, tem movimento social, tem movimento dos sem teto, dos sem terra, mas também tem Google,
Facebook, tem iFood, grandes corporações também com seus representantes nesses mecanismos de participação. Então, aqui no nosso programa, né, Marina, a gente vai sempre incentivar para que as pessoas participem da política, continuem fomentando, né, esse tipo de mecanismo. Vou repetir aqui, então, o site para entrar lá até dia 10 de julho, que está disponível para recebimento de propostas de políticas públicas. brasilparticipativa.presidencia.gov.br. E, bom, já que eu estou sugerindo um site para acessar, eu vou também sugerir o site de cartacapital.com.br para continuar atualizado com apurações, análises que só nós podemos oferecer, jornalismo que defende a democracia e os direitos humanos. Nós precisamos do seu apoio, então, além de conferir o que a gente tem lá no nosso site, confira também as condições de assinatura da revista impressa, que há 28 anos está em todas as bancas de todo o Brasil, semanalmente. Você pode se tornar um assinante. Considere assinar a Carta Capital. O deputado federal Jorge Sola falou agora há pouco, que também é um assinante da gente. Seja também. E também você pode curtir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, continuar atualizado aqui na nossa programação. Semana que vem a gente continua com o Direto da Redação, todos os dias, com uma dupla diferente de apresentadores, sendo que às quintas-feiras a gente tem a exibição do programa Fechamento com os jornalistas da revista impressa. Marina, um prazer sempre poder dividir a bancada do Direto da Redação com você. Boa noite. Vitor, muito obrigado. Obrigado a todos que ficaram aqui até agora nesse sextou com a gente, esse sextou frio aqui em São Paulo, não sei em outras regiões. Muito obrigado e peço também, lembro para o pessoal dar uma olhada na nossa aba de membros aqui no canal. Pode ser que algum formato de assinatura te interesse para você continuar incentivando o nosso jornalismo corajoso e independente. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.